10h40, futuros candidatos, partidos políticos e coligações já podem, como dizia a Shirley aí, fazer propaganda eleitoral. O prazo começou a valer ontem. Data também marca o início do período em que estão liberados comícios e reuniões públicas. Mas há regras e elas devem ser respeitadas. Vamos saber os detalhes conversando com o chefe do setor de propaganda eleitoral do TRE, nosso Tribunal Regional Eleitoral, Diogo Cruvinel. Muito bom dia, Diogo. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da CBN. Nós temos hoje aí uma pleiade, uma possibilidade de canais de comunicação que vão muito além do jornal, do rádio e da televisão, uma série de mecanismos aí virtuais de comunicação. O que ficou definido para esta eleição? O que pode e o que não pode com relação a isso que a gente chama de campanha eleitoral, hein? Olha, as regras para as eleições desse ano, elas não foram alteradas. Existia uma possibilidade de mudanças de acordo com a lei da mini-reforma eleitoral, aprovada em dezembro do ano passado, mas o TSE já definiu que essas alterações elas não vão ser aplicadas para as eleições desse ano. Então, as regras continuam as mesmas em relação às eleições de 2012. Uhum. Essa propaganda que já pode ser feita a partir de hoje, que limites ela tem, por exemplo, na internet? Olha, a propaganda na internet, ela é permitida tanto por meio de site do candidato quanto em blogs e em redes sociais, né, esses sites de relacionamento. É permitido também a propaganda por e-mail, mas o candidato, nesse caso de e-mail, ele deve colocar na mensagem deste e-mail, né, um mecanismo que possibilite ao destinatário, né, ao eleitor, solicitar o seu descadastramento daquela lista de mailing do candidato. É permitida a propaganda em site do próprio candidato, desde que comunicado previamente à Justiça Eleitoral, mas não é permitida a propaganda em sites de pessoas jurídicas e nem propaganda paga na internet. Quer dizer, que se eu quiser promover o meu candidato na internet, eu posso fazer isso gratuitamente? Sim, por meio de redes sociais, sem problema nenhum. Posso mandar e-mail para os meus amigos? Pedindo que votem nele, tudo isso eu posso fazer. Sim, o que eu não posso fazer eleitor, sim. Tá. O que eu não posso fazer é, sendo dono de um site, pagar para veicular uma propaganda ali do meu candidato ou o próprio candidato fazer isso, né? Exatamente. Não é permitida propaganda paga, anúncios, né? Por exemplo, em portais de notícia, isso não é permitido. Uhum. Nos comícios, o que pode e o que não pode ser feito num comício? Aliás, o que a lei define hoje como comício? Está tão raro, né? O comício, ele tem, a cada novo ano de eleição, tem diminuído o número de comício, né? É um evento até caro para os candidatos, mas a legislação eleitoral permite, desde o dia 6 de julho, como todo tipo de propaganda, né? Até 48 horas antes do dia das eleições. É permitido desde 8 horas da manhã até a meia-noite. O candidato que quiser fazer o comício, ele pode utilizar a aparelhagem de sonorização fixa, inclusive trio elétrico, mas nesse caso o trio elétrico tem que ficar parado, não pode ficar circulando na cidade, não. Uhum. E o candidato, ele não pode contratar artistas para fazerem apresentações durante esses comícios, ele não pode transformar um evento em um showmício. Tá. Esse trio elétrico, delimitações técnicas do que possa, do que não possa, ele pode ser contratado pela campanha? Olha, o trio elétrico, ele só é permitido se ficar parado para amplificar o som de comício. Circulando não pode, não. O que podem são os alto-falantes, né? E os amplificadores de som. Ele só funciona nesse sentido? Isso. Mas ali pode tocar música mecânica, tudo isso pode? Pode sim. Aí, no caso, ele vai amplificar os jingles da campanha, né? O que não pode, no caso de carro de som, que é utilizado até durante as caminhadas e carreatas, né? E passeatas, não pode o candidato subir nesse carro de som e começar a fazer o discurso, como se fosse um comício móvel, né? Circulando pela cidade. Uhum. Isso aí não pode, não. Tá. Tudo isso, todos esses comícios, todas essas concentrações, têm que ser previamente comunicadas à Justiça Eleitoral? Olha, tem que ser comunicada à autoridade policial para fins de segurança e orientações do trânsito. A gente recomenda aos candidatos e partidos que comuniquem também ao juiz eleitoral responsável por aquela área onde vai ser realizado o comício, para evitar que um outro candidato, ele por acaso já tenha reservado aquele local naquela hora, né? Para não haver conflito de agenda aí. Então, se houvesse conflito, é o juiz eleitoral que vai decidir, e é por isso que a gente recomenda que o candidato ele faça esse aviso prévio
também ao juiz eleitoral. Uhum. Panfletos, folhetos e os famigerados cavaletes já podem ser vistos pela cidade? Olha, podem sim, esse tipo de propaganda já está permitido, né? Os cavaletes, eles geraram um impacto muito grande nas últimas eleições, inclusive impacto negativo nos eleitores, né? A gente recebia muita reclamação aqui no TRE, que a cidade ficava suja, mas, enfim, a legislação eleitoral, ela permite o cavalete, mas ele tem que ser colocado e retirado diariamente entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. Ele pode ser colocado ao longo das vias públicas, né? Mas não podem dificultar o tráfico de pessoas e de veículos. E não pode nenhum tipo de propaganda em bens públicos, em praças, jardins, isso aí não pode. Quer dizer que ele não pode ser fixado, então, por exemplo, no canteiro central de uma grande avenida? Não. Aí, no caso, vai depender de cada avenida, né? De cada canteiro. Isso aí a jurisprudência tem oscilado e vai depender do entendimento do juiz eleitoral. Mas a legislação eleitoral não permite cavalete nos jardins. Pois é, agora, como a justiça só age se provocada, o que é que os candidatos devem evitar nesse particular aí dos cavaletes para evitar de incorrer numa irregularidade? São duas coisas. Primeiro, a legislação ela não cobre todas as possibilidades, né? Então aquele candidato que quisesse precaver, ele poderia fugir dessas lacunas que existem na legislação e não correr o risco de uma interpretação mais rigorosa do juiz eleitoral. Então, não usando o cavalete, por exemplo? Não, ele pode usar o cavalete, mas não colocar num canteiro central de uma avenida que pode dar margem à interpretação se aquilo seria um jardim ou não. Ok. Né? No passeio pode? No passeio pode, desde que não atrapalhe aí os pedestres, né? Aqui, é muito difícil que um cavalete não atrapalhe, não incomode ou não emporcalhe, né? Um impacto negativo, inclusive impacto visual, ele certamente vai ter. Agora, a gente tem que pensar que o período de campanha eleitoral ele é muito curto, ele vai só agora de julho até outubro, e é a oportunidade que não só os candidatos têm para se fazerem conhecidos do eleitorado, mas também é um direito do eleitor de conhecer as suas opções. Claro, mas é que hoje o eleitor tem tantas ferramentas, inclusive virtuais, que aquele cavalete no meio da rua, aquilo já ficou ultrapassado. Essa campanha, essa possibilidade de propaganda, ela termina quantas horas antes do pleito, dia 5 de outubro? Olha, vai depender. Cada tipo de propaganda, ela tem uma data limite. Embora todas elas sejam permitidas somente a partir do dia 6 de julho, cada uma tem um prazo para terminar. Então, o comício ali, por exemplo, até 48 horas antes, né? E na internet, por exemplo, é o único tipo de propaganda que pode ser veiculado, inclusive no dia das eleições. A distribuição de panfletos e de santinhos no dia das eleições, além de ser proibida, é considerado também um crime eleitoral, crime de boca de urna. E a gente vê tanto, né, Diogo Cruvinel, no dia das eleições, as ruas sujas de santinhos, apesar de ser proibido, isso permanece, né? Adriana Ferreira, quem fala com você, bom dia. Bom dia, Adriana. Sim, infelizmente, alguns candidatos ainda têm essa cultura, né, de imaginar que a propaganda eleitoral, ela tem que sujar as ruas, inclusive no dia das eleições, né? Mas isso aí, a própria sociedade vai evoluindo culturalmente, né? E acredito que os próprios eleitores, como o Marcelo disse, né, com essa migração da campanha eleitoral para a internet, o que a gente incentiva muito, né, até para tirar as sujeiras das ruas, né, a gente acredita que o novo eleitor, ele vai ter uma restrição maior em relação àqueles candidatos que usam esse tipo mais de propaganda. atento, né, a isso. Em relação à denúncia, o eleitor que verificar qualquer tipo de irregularidade, ele pode fazer denúncias durante esse período de propaganda eleitoral? Pode, a Justiça Eleitoral, inclusive, conta com a participação do eleitor para ajudar na fiscalização de eventuais irregularidades, e esse eleitor ele pode formalizar a sua denúncia por meio da página do Denúncia Online no site do TRE, www.tre-mg.jus.br. E o que ele precisa enviar para que a denúncia se concretize? Foto, algum documento, ou simplesmente falar sobre a irregularidade, citar a rua, o número, enfim, ou o candidato ou partido? Ele vai preencher um formulário identificando ali os dados da propaganda denunciada,
Se ele quiser, ele pode sim juntar uma foto, né, nessa denúncia. Não é obrigatório, mas ele pode. Agora, não é permitida a denúncia anônima. O eleitor ele tem que se identificar com seus dados pessoais, mas esses dados ficarão restritos à Justiça Eleitoral e ele pode ficar tranquilo. Isso não vai ser divulgado de nenhuma maneira. Agora, o eleitor ele pode também se dirigir pessoalmente a algum cartório eleitoral, se ele quiser. Uhum. Se esse mesmo eleitor tiver dúvida com relação à licitude ou não de um ato de campanha, ele tem um manual que ele possa consultar virtualmente para saber se aquilo é correto ou não? Porque pode evitar uma denúncia, né? No próprio site do TRE existe um pequeno manual voltado especialmente para o público leigo, né? Dizendo ali os principais tipos de propaganda, o que pode, o que não pode. O eleitor ele pode consultar lá também. Ok, Diogo, eu posso receber em minha casa telefonema de candidato pedindo o voto, ainda que seja uma gravação? Olha, o TSE soltou uma resolução nesse ano, a 23404, dizendo pela primeira vez expressamente que o telemarketing é proibido nesse ano em qualquer horário do dia. Então, o candidato não pode mais usar o telemarketing para fazer propaganda eleitoral. Esse ano, então, nós estamos livres disso. Esperamos que sim. Muito bem, nós conversamos com o Diogo Cruvinel, que é do TRE, ele é chefe do setor de propaganda eleitoral do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Diogo, muito obrigado pelas informações. Sei que vocês vão ter muito trabalho aí agora até o dia 4, lá pelo dia 4, quando acaba propriamente a propaganda. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima. Isso, Marcelo, um abraço, estamos à disposição aqui. Muito obrigado.